em cada detalhe, em cada material que seria usado para a construção daquele tabernáculo. O que era o tabernáculo? Primeiro, quando Deus fala para que ele construísse um tabernáculo, esse lugar, que seria um templo móvel, como o povo de Israel era nômade no deserto, eles não tinham um lugar certo, eles mudavam de lugar para lugar, então esse templo deveria ser móvel, deveria ser desmontável. Esse templo desmontável era um lugar de reconciliação com Deus. Porque naquela época não se existia um método para se obter perdão ao Senhor. Era muito diferente como nos dias atuais, que nós temos livre acesso a Deus para pedir perdão a Ele. Então o tabernáculo seria uma maneira de o povo oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia fala que quando alguém pecava, conforme o seu respectivo pecado, ele deveria levar um animal até o tabernáculo e esse animal era oferecido ao Senhor e assim essa pessoa era perdoada. Então o tabernáculo era um lugar de reconciliação com Deus. Só que se nós olharmos atentamente, a gente vamos observar que o tabernáculo é um modelo de salvação. O tabernáculo está representando para nós, servos de Jesus Cristo, o modelo a ser seguido para que nós sejamos salvos. O tabernáculo, existia algumas repartições no tabernáculo. Lembrando que ali era tudo bem cuidado, tudo bem guardado. As pessoas que estavam ali trabalhando eram pessoas separadas, eram os levitas, as pessoas da tribo de Levi. Observe que existia um cuidado especial nos lugares que ali existiam, o lugar santo dos santos, o pátio do tabernáculo. E nessas repartições do tabernáculo, a primeira coisa que nós aprendemos do modelo de salvação é que no tabernáculo existia uma porta de entrada. Não existiam duas portas de entrada. Para se adentrar ao tabernáculo tinha somente uma porta, somente um acesso. O que nós aprendemos aqui? Qual é a lição que nós aprendemos com o tabernáculo? Que essa porta do tabernáculo, ela representa Jesus Cristo. Só há salvação através de Jesus Cristo. Se você puder ler comigo em João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10, vai dizer dessa forma. João, capítulo 10, versículo de número 9. Jesus falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que só existe salvação por intermédio de Jesus Cristo. Não há outra porta, não há outro lugar, não há outro meio. A única maneira de sermos salvos é por intermédio de Cristo Jesus. Que disse lá nesse mesmo capítulo, aliás, nesse mesmo livro de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só para você ter uma ideia, hoje no mundo existem mais de 10 mil religiões. Isso mesmo, são mais de 10 mil religiões em todo o mundo. Nenhuma dessas religiões pode salvar alguém. Só para você ter ideia, existem centenas de milhões de deuses no mundo todo. Só no hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo, o hinduísmo, são 330 milhões de deuses. Mas nenhum desses deuses
pode salvar alguém. Porque todos esses deuses, esses centenas de milhões de deuses, eles foram criados pela imaginação humana. Eles não são deuses de verdade. São mais de 10 mil religiões que não podem salvar, são mais de 330 milhões de deuses só no hinduísmo que não pode salvar. E um detalhe, nem mesmo o cristianismo, a religião cristã, pode salvar alguém. Isso significa que não é o fato de eu estar dentro do cristianismo, não é o fato de eu fazer parte da religião cristã que eu sou uma pessoa salva. Estar não significa ser. A religião cristã não pode as doutrinas humanas, os dogmas humanos, a cultura da igreja. Observe, todo ser humano produz cultura, toda a sociedade produz uma cultura, e não seria diferente com a igreja. A igreja produz sua própria cultura, uma denominação produz sua própria cultura, uma denominação produz os seus próprios dogmas, as suas próprias doutrinas. Essas doutrinas produzidas por uma denominação, esses dogmas produzidos por uma denominação não podem salvar ninguém. Isso significa que eu posso cumprir todos os ritos religiosos, isso significa que eu posso querer ser uma pessoa muito boa às margens da sociedade, eu dar um exemplo de que é ser um cristão, cumprir todas essas doutrinas de homens, a cultura da igreja, e mesmo assim eu não ser uma pessoa salva. Porque não são as obras que salvam ninguém. A igreja antiga, a igreja de Roma diz que um dos atributos, das cláusulas da salvação é a sua obra, é a maneira que você faz, a maneira que você vive aqui na terra que pode te salvar. Isso não é um fato bíblico. Obras não salvam ninguém. Você sabe o que está escrito em Isaías 64, versículo 6? Isaías 64, versículo 6, o Senhor diz claramente: porque as vossas obras de justiça, o que vocês fazem de bom, para mim são como os trapos da imundícia. Deus está dizendo, por mais que você queira ser bom, por mais que você faça obras boas, por mais que você doe para as pessoas necessitadas, como algumas religiões fazem, isso não pode te salvar. Isso não te garante a salvação. Isso não te faz ser uma pessoa salva. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Ele é a porta do tabernáculo. Somente por Ele e através dele nós obtemos salvação. O segundo item lá do tabernáculo, o primeiro item para se adentrar ao tabernáculo é a porta. O segundo item do tabernáculo é o altar de sacrifício. Quero que você leia comigo Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O segundo item no tabernáculo é o altar de sacrifício, lugar de se oferecer aquele sacrifício pelo seu pecado. O que significa esse segundo item para nós? Significa que nós devemos viver aqui na terra uma vida de renúncia, uma vida
de sacrifício. Quando Jesus fala que você tem que tomar a sua cruz, ele não está dizendo assim sorrindo, você vai pegar a sua cruz, que é algo muito bom, algo muito agradável, e quando você adentrar o cristianismo, tudo vai ser bom para você. Não. Cruz é sinal de sofrimento. Cruz é sinal de dor. Cruz é sinal de sacrifício. Cruz é sinal de renúncia. Jesus disse: você quer me seguir? Renuncie a você mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma a cruz, toma sobre si o peso da cruz. Aí você vem e segue-me. O altar do sacrifício significa que nós devemos viver uma vida constantemente de renúncia. Esse mundo tem os seus manjares, os seus pratos, e a cada dia eles se tornam mais fabulosos, mais grandiosos, e eles parecem bons para nós, mas nós que não pertencemos a essa terra, a essa pátria, devemos renunciar a estes manjares terrenos todos os dias. Sim, nós cristãos devemos viver na contramão do mundo. Devemos ir de maneira contrária àquilo que o mundo vai. Renunciando, ou seja, sem sacrifício, sem renúncia, sem tomar sobre si a sua cruz, não há salvação. Porque um salvo, ele sabe renunciar todas essas coisas. Terceiro item do tabernáculo, a pia. Se você ler todo esse capítulo que nós lemos aqui de Êxodo, você vai ver que Deus dá todos os detalhes de como seria o tabernáculo. E esses detalhes estão nesses utensílios. O terceiro utensílio do tabernáculo seria a pia. E a pia representa santificação. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Lá no Novo Testamento, um dos últimos livros, você vai achar o livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós falamos sobre a pia, sobre a santificação, aqui o escritor de Hebreus está dizendo claramente: sem santificação ninguém verá a Deus. O que significa então santidade? O que significa ser santo? A palavra santidade do original significa separado. É você ir contra essa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade corrupta. A santificação é um padrão bíblico cristão. Nós devemos viver esse princípio de santificação todos os dias, separado das coisas terrenas, em santidade. A santificação é um processo que só irá ser consumado quando nós chegarmos das mansões celestiais. E como um processo, a santificação não pode retroceder, ela tem que avançar constantemente. Se eu me santifiquei este ano 2020, 2021 tenho que me santificar mais ainda. 2022 mais ainda, e posteriormente é um processo. Devo me santificar, devo me separar. E santificação não significa que você deve sair da sociedade como algumas denominações cristãs, especialmente nos Estados Unidos, fazem. Eles pensam que santificação é você sair da cidade, é você fazer uma vila só de pessoas que querem se santificar e você viver isolado do mundo todo. Não. A maior prova de santificação, a maior prova de santidade é você estar no meio dessa sociedade caída, corrupta, e mesmo assim você não se contaminar com ela. A maior prova de santidade é você estar no seu trabalho, onde tem pessoas que são ímpias, que são corruptas, e você não se contaminar com elas. É você estar na sua escola, na sua faculdade,
E você não se contaminar com essas pessoas, você não se envolver com essas coisas. Essa é a verdadeira santificação. De fato, quando nós adentramos o tabernáculo, devemos passar por esses utensílios. Não há como romper essa regra, não há como pular etapas. Hebreus diz claramente: sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Quando nós vemos esse terceiro utensílio, a pia, também vamos ver que a pia significa imersão. O batismo, a morte do velho homem. Ou seja, devemos passar por esse ato que significa morrermos para o mundo e nascermos para Deus. Devemos passar pelo batismo, que é uma ordenança bíblica. Isso também é um significado da pia. O quarto utensílio que nós vemos também no tabernáculo se chama a mesa dos pães. E essa mesa dos pães, ela representa a palavra de Deus. João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então a mesa dos pães representa a palavra de Deus. Se nós formos observar atualmente, a igreja moderna, a igreja atual, ela está se embasando em psicologia, em psicanálise, em experiências pessoais, em sonhos, e mais ainda a teologia moderna, chamada de autoajuda. São os famosos pregadores coach. Isso já vem desde os tempos antigos da Grécia, quando nós vemos os sofistas, que eram aqueles que vendiam conhecimento, aqueles que diziam: nós vamos vender o conhecimento para você ser bem na vida, para você ser uma pessoa próspera. É isso que está acontecendo hoje. Em muitas igrejas, as pessoas estão se alimentando de autoajuda, experiências pessoais, sonhos, estão se alimentando de psicologia. Isso tudo é muito bom, mas nada disso pode te dar um fortalecimento espiritual. Nada disso pode substituir a palavra de Deus. Aquilo que nós mais precisamos, mais necessitamos, é a palavra de Deus. Aquilo que é necessário para as nossas vidas é a palavra de Deus. Não há como viver uma vida cristã, não há como ter salvação sem a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar deste pão constantemente. Precisamos ser saciados por esse pão constantemente, que é a palavra de Deus. Não há outro meio, outro método. É muito bom nós ouvimos piadinhas, histórias engraçadas, experiências pessoais. É muito bom, não é? Mas nada disso traz a segurança, traz aquilo que você precisa. Observe que quando Jesus chega no monte, lá estava aquela multidão que acompanha ele, mais de 5 mil homens, mais de 14 mil pessoas. O que Jesus notou quando ele viu aquela multidão que estava com fome, precisando de alimento? A palavra diz que a primeira coisa que Jesus fez foi pregar a palavra para eles. Porque mais do que o alimento físico, mais do que as bênçãos que eles precisavam naquele instante, eles precisavam mais ainda do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, que é
a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. O quinto item também do tabernáculo se chama o candelabro. João 14,16 diz: e eu enviarei para vós outro Consolador. O candelabro representa o Espírito Santo. O que isso significa, irmãos? Que não há salvação sem o Espírito Santo. Na verdade, a salvação começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. Ninguém é capaz de dizer: eu quero ser salvo por si mesmo. Existe algo nesse mundo que é chamada depravação total. O pecado conseguiu vendar as pessoas e tapar os ouvidos das pessoas para que elas não enxerguem essa verdade. Ou seja, é impossível alguém dizer: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou virar cristão, hoje eu vou virar um crente. É impossível. Isso só acontece por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha nas pessoas. A salvação começa nele, é o agir do Espírito Santo. Irmãos, não há como nós sermos salvos sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é aquele arrepio na pele. O Espírito Santo não é aquela força boa. Não. O Espírito Santo é pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo deseja se relacionar com você. Num relacionamento íntimo. Não é algo distante, separado. Não. O Espírito Santo, ele quer se relacionar com você, guiar a sua vida, guiar os seus passos. Isaías diz assim: outra vez ouvireis uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, segui por ele. O que isso quer dizer? Que diante das minhas decisões diárias, diante daquilo que eu vou escolher para mim, é o Espírito Santo que vai me dirigir. Ele que vai dizer o que eu devo fazer, qual escolha que eu devo tomar, para que eu não faça, não tome uma escolha errada e me arrependa amargamente lá para frente. Ou seja, irmãos, não há como vivermos uma vida cristã sem o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, meu amado, meu querido amigo, irmão, quanto tempo faz que você não sente a presença do Espírito Santo sobre a sua vida? O que nós precisamos fazer é simplesmente orar. Se você orar, o Espírito Santo estará com você. Amém? E o sexto e último item do tabernáculo se chama o altar de incenso. O altar de incenso representa, em primeiro lugar, oração. Não há como ter uma vida cristã, não há como nós sermos salvos sem oração. Você sabia que Deus tem inúmeras, milhares de formas de falar conosco? Deus fala através de sua palavra, Deus fala através de um pregador, Deus fala às vezes através de um ímpio, Deus fala através da natureza. Paulo falou: o céu e o firmamento anunciam a glória de Deus. Deus fala conosco de várias formas que Ele quiser. Mas nós só temos uma forma de falar com Deus. E esta se chama oração. A oração nada mais é do que um relacionamento íntimo com o Senhor. Lembrando que essa época aqui não tinha, era lei. Nós não tínhamos livre acesso ao trono de Deus. Mas depois que esse mesmo Deus tão bondoso, tão gracioso, envia o seu próprio Filho para morrer por nós em uma cruz,
depois que este mesmo filho rasga o véu do santuário que representava a barreira, a cédula de morte, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. E se nós temos livre acesso, nós podemos entrar na presença de Deus em oração, meus irmãos. Quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você fica. Eu conheço um homem na Bíblia que é um exemplo disso para nós. Moisés. Moisés era tão íntimo de Deus que ele subia no monte, passava 40 dias e 40 noites falando com o Senhor, se alimentando unicamente da presença de Deus. Moisés era tão íntimo com Deus que Deus disse assim: olha, com as outras pessoas eu falo através de visões, profecias, mas com o meu servo Moisés não, é diferente. Eu falo com ele face a face. Moisés tinha uma intimidade, uma vida de intimidade tão profunda com Deus, que um dia ele disse assim: Senhor, eu não quero mais ouvir tua voz. Rogo-te que me mostres a tua face. Rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Eu rogo-te. Moisés, ele queria mais de Deus, que ele queria ver a Deus. Aí Deus disse assim para ele: Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Mas porque você está pedindo, Moisés, eu vou mostrar para você as minhas costas. E Deus passou e Moisés viu as costas, a glória de Deus. Quando Moisés desce do monte, ninguém conseguia olhar no rosto de Moisés, porque a glória de Deus brilhava sobre ele. Oração, intimidade. Irmãos, às vezes nós sofremos porque nós não oramos. Nós queremos agir com nossa própria força. Foi assim com esse povo de Israel, 400 anos escravizados. Depois de 400 anos, o que aconteceu? A Bíblia diz em Êxodo assim, e o povo se lembrou da promessa de Deus e orou ao Senhor seu Deus. Ou seja, depois que eles se lembraram, eles começaram a orar. E foi através dessa oração que Deus levantou Moisés. Tanto que Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Eu ouvi e vou te enviar para você livrar eles. Ou seja, foi uma oração que fez com que tudo mudasse. Lá em Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração muda as coisas. Por isso, irmãos, nós devemos ter uma vida de oração. Você já falou com Deus hoje? Imagine que na sua casa more você e o seu pai. Só vocês dois. E de repente você se levanta de manhã e o seu pai está sentado, você passa pelo seu pai e você não troca uma palavra sequer. Passa o dia todo e você não fala um oi para o seu pai. E quando chega a noite, você se lembra que você precisava de algo do seu pai. E você diz: eu vou falar com meu pai. E você se aproxima do seu pai e você começa a pedir aquilo que você precisava dele. Como que o seu pai iria se sentir? Quer dizer que você, meu filho, se aproxima de mim porque você está necessitando de algo meu, mas você não se aproxima de mim porque você não quer ter uma intimidade comigo? É assim que acontece muitas das vezes, irmãos. Nós vivemos a nossa vida diária, a nossa correria, o nosso trabalho, as nossas coisas, e às vezes nós só falamos com Deus quando nós precisamos dele. E a oração não deve ser um remédio, não deve ser um anador que você só vai usar quando você estiver passando uma crise, não. A oração deve ser aquilo que você deve fazer por amar, por querer estar perto de Deus todos os dias. Querer se sentir amigo de Deus. Altar de incenso representa também oração. Altar de incenso representa também adoração dos santos. Ou seja, eu como servo de Deus devo adorar ao Senhor. Entregar a minha adoração, irmãos, porque Deus não pode ser adorado.
A minha adoração, ela pode ser de várias formas, especialmente com palavras, com cânticos espirituais. Quando você adora a Deus, quando você declara que você o ama, quando você declara que Ele é grande. Você já observou a oração desses homens da Bíblia? Daniel, Esdras, Neemias. Você já observou como esses homens oravam? As primeiras estrofes, os primeiros versículos de suas orações eram simplesmente para exaltar a magnificência de Deus, o poderio, a grandeza de Deus. Isso é adoração. Isso é adorar a Deus. Quanto tempo faz, amado amigo, irmão, que você não declara o seu amor para o Senhor? O que a Bíblia diz? Ame a Deus. Ame com todo o teu coração, com toda a tua alma. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e disse assim: Deus, eu te amo. Deus, eu não vivo sem ti. Deus, tu és a razão do meu viver. Qual foi a última vez, irmãos? Isso tudo representa adoração. Adoração dos santos. Então este é um processo que nós vemos aqui representado, é uma tipologia que nós vemos representado dentro do tabernáculo. São etapas, são instruções que Deus nos deixou aqui para que nós viéssemos a ser salvos. Lembrando que tudo isso depende de Deus, embora que você faça tudo isso aqui, mas tudo isso depende dEle, a salvação pertence a Ele. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a Tua voz nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra que falou conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho amado naquela cruz em nosso favor. Queremos, Senhor Deus, entrar pela porta e sermos salvos pelo Teu Filho. Oh, Jesus. Queremos viver uma vida, Senhor Deus, de santificação. Uma vida de renúncia. Nos ajuda, Senhor, a renunciar. Nos ajuda a renunciar ao nosso próprio eu, às nossas vontades, às nossas concupiscências. Ah, Senhor Deus, queremos viver uma vida de oração, de santidade, uma vida de leitura da Tua palavra, nos alimentarmos dela constantemente. Oh, Senhor Deus, nós Te pedimos todas essas coisas. Ajuda-nos a caminhar em direção a Cristo.